Só vai dar pra ficar digitando lá desse jeito. Então, qual é o tema de hoje? Um assunto super legal que eu separei para vocês. Muita gente tem falado e perguntado, né? Meu maior questionamento, assim, né? Como é que a gente fecha 25 contratos por mês? Como que a gente faz uma prospecção de clientes? E sobre isso que eu quero falar. A gente não aprende sobre vender, sobre se vender, sobre marketing na faculdade, né? Se eu perguntar aqui para vocês hoje o que é marketing, qual a definição de marketing? A gente sabe que marketing é propaganda, mas qual é a definição? Qual é o principal objetivo do marketing? Você sabe? E isso é importante, a gente precisa saber sobre isso para que isso seja agregado ao nosso trabalho, ao desempenho da nossa função. E eu até fui pegar um conceito para que a gente pudesse conceituar, a gente que gosta muito de conceitos, de princípios, de embasamentos, e eu fui pegar um conceitinho assim bem simples. E aí, claro, adaptei para ficar mais na nossa realidade, né? É a estratégia empresarial, profissional e pessoal para que a gente possa otimizar recursos financeiros, para que a gente possa estar prospectando clientes e aumentando o nosso faturamento. Então, isso é um marketing, seja lá da área que for, seja de uma empresa que trabalha com venda de saco de lixo, de sacola, de calçado, enfim. Esse é a definição de marketing para qualquer área. E no direito, no mundo jurídico, não é diferente. A gente precisa de uma estratégia de marketing para que a gente possa fazer essa prospecção de clientes. Só que não é tão simples assim como parece, né? Como eu venho falando aqui. Para mim foi um romper de barreiras. Para mim foi uma quebra de paradigmas. Hoje ainda eu tava numa audiência e eu tava fazendo uma audiência online e eu percebi como o advogado da outra parte estava desestruturado para uma audiência online. O computador dele não abriu, ele teve que acessar o sistema, era pelo Zoom, e ele teve que acessar pelo celular, porque não estava abrindo o computador dele, ele achava que era a internet. Mas daqui a pouco ele disse, não é a internet, acho que é o meu computador que não tá, enfim, abrindo. E aí eu percebi assim, meu Deus, como esse colega está despreparado para viver a realidade do mundo digital. Como que esse colega vai fazer várias audiências, como que esse colega vai conseguir, enfim, trabalhar no mundo digital sem essa estrutura que a gente precisa principal, né? E então a gente precisa... Deixa eu ver se abre aqui, gente. Porque eu gosto de ficar olhando o que está acontecendo na minha live. Ah, agora apareceu. Vamos ver se entra aqui. Ah, tô me vendo. Ah, agora tô me vendo. Vocês viram que eu já tô linda, né? Toda maquiada aqui. Aproveitando, deixa eu fazendo a live maquiada. Agora tá... Agora tô me enxergando. Então, deixa eu ver quem é que tá aqui, quem é que tá aqui. Ops! Então. Por que eu parei? Aqui não tá muito propício, né? Eu faço geralmente na mesa, assim, né? Mas tá tudo bem. Vamos lá. Vamos lá que vai dar tudo certo. Vou deixar aqui no meu ladinho, que daí eu consigo ir acompanhando. Eu fiz aqui uns tópicos pra eu não esquecer de coisas que eu quero falar. Então, voltando ao marketing, né? A gente precisa de estratégias de marketing para o nosso trabalho. E antes desse mundo digital, né? Como é que os advogados viviam? Como é que as empresas viviam, né? Como é que as pessoas sobreviviam? Antes o melhor marketing que existia eram o famoso boca a boca. E hoje ele continua sendo uma ferramenta excelente, o boca a boca. É excelente e realmente a gente trabalha muito com boca a boca. Mas se a gente depender hoje somente do boca a boca, infelizmente a gente vai ficar preso a um número muito pequeno de contratos.
É isso que você quer para sua vida? Se não é isso que você quer, você não pode depender só do boca a boca. Você vai ter que traçar estratégias para prospectar clientes. E aí é que a gente precisa aprender. Ontem eu tô falando com uma colega, e uma colega muito qualificada. Gente, sério. Pense numa colega qualificada. E ela estava extremamente frustrada, ela estava extremamente chateada, e disse que estava desacreditada. E ela até, né, usou, disse, eu tô cansada. Ela não atua no previdenciário, ela disse, consegue um benefício aí pra mim, pra eu dar uma pausa, porque eu tô esgotada. E aí eu comecei a perguntar por quê, né, o que tinha acontecido. E aí ela tava contando com um valor, a liberação de um valor num processo considerável, esse valor. E acabou que aí o advogado da outra parte entrou com um recurso, não lembro o que foi, não lembro assim do caso em si. E aí protelou. Não saiu aquele pagamento que ela estava contando com aquele valor. E o que acontece? Ela se frustrou, porque toda a expectativa dela, as contas dela, a vida dela, o escritório dela, ele estava contando com aquele único processo. Ela não tem outros processos? Não, ela deve ter, mas estão em andamento, não tem prazo para terminar, enfim. Toda a expectativa dela estava naquele processo. Eu já falei aqui para você sobre um processo, né, que eu acho que foi numa live que eu fiz com a Ju, e a gente trouxe um caso de um cliente que o RPV foi expedido e era para ter sido pago em dezembro. E aí o RPV saiu com o valor errado, a gente teve que impugnar ali, e aí pediu para ser refeito, né? E aí o que eu fiz? Eu até fiz um pedido para que fosse pago o valor incontroverso, né? E aí fizesse um novo RPV só do saldo remanescente. Mas não foi feito isso, foi feito um novo RPV do valor total. Enfim, o que aconteceu? Saiu o pagamento só no início desse mês. Agora imaginem se eu tivesse contando única e exclusivamente com esse processo. Eu estaria em parafusos. Por quê? Porque tem coisas que não dependem da gente. Infelizmente, ou o meu cliente aceitaria um RPV e perderia 10 mil reais, que foi a diferença, ou ele esperaria para que fosse pago o valor realmente devido. E foi o que aconteceu. Então, a gente precisa ter vários processos. É aquela história dos nossos ovos não estarem todos na mesma cesta. Porque se a cesta cai, ela quebra, todos os nossos ovos foram. Então, a gente precisa ter um número considerável de contratos, de clientes, para que a gente não fique fixo apenas em um processo. Aquele é o processo da minha vida. É claro, né, gente, que tem uns assim, eu não sei como é que tá aqui a minha live, quem tá entrando, vão interagindo aí, gente. Mandando um oizinho, mandando coraçãozinho, que eu gosto de olhar. É claro, né, que a gente gosta, tem alguns processos que são assim, a gente fica esperando. Eu agora tô com um processo aí esperando seja expedido o RPV de um valor, mais de 100 mil reais, mais de 130 mil reais. Então eu tô, né, tipo, contando os dias para que saia esse processo, que vai ser serão os honorários gordinhos, mas eu não posso ficar esperando essa expedição, porque senão eu vou me frustrar. Quando cair, caiu. Então, enquanto isso, ontem eu fui sacar um RPV. Então, enquanto isso, a gente vai trabalhando e vai atuando com o que tem, né? Então, a gente precisa estabelecer essas metas. Estabelecer metas de vida, o que a gente quer, quantos contratos a gente quer no mês, quantos contratos a gente busca, quantos clientes a gente consegue atender. Porque a gente também tem que ter em mente que a gente vai ter trabalho. Não é porque eu trabalho, que eu posso trabalhar de casa, que eu consigo dar andamento nos processos aqui, que eu consigo fazer tudo aqui na minha casa, ou da onde eu estiver, lá da empresa, que eu não trabalho. Não, eu trabalho e bastante. Acontece que eu consigo adaptar o meu tempo, o meu horário, a minha vida profissional e pessoal, que é adaptar, principalmente assim, o tempo com a minha família. Então eu consigo fazer isso.
Se eu consigo, você também vai conseguir. Mas tudo isso a gente precisa traçar estratégias, metas de contratos, enfim, que a gente busca para as nossas vidas, não só pessoal como profissional, né? Mas é tudo misturado. Então a gente tem que buscar mais clientes para que a gente não fique preso a um único cliente, a um único processo. Aquele processo é o da minha vida, aquele processo. E eu não sei vocês, mas eu ouvia falar muito isso antes. De verdade, assim, eu ouvia. Eu ainda. E ainda ouço, assim, alguns colegas falando, eu ainda não peguei o processo da minha vida. Eu ainda não peguei aquele inventário que vai saber. Gente, não é assim que funciona. Imagina quantos anos você vai ficar trabalhando no inventário. Legal que esse processo, você atua nessa área, vai chegar para você. Legal que aquela revisão lá de aposentadoria de um valor muito grande possa chegar para você e possa ajudar muito a sua vida. Mas você vai trabalhar e vai ficar esperando o dia daquele cliente chegar até você? Não! Vá trabalhando, vá fazendo os seus clientes, vá buscando uma renda e não esperando mudar de vida por um único caso. E é tão legal, gente. Hoje eu recebi uns áudios hoje e a gente posta bastante e tem ali nos favoritos casos reais. E a gente coloca ali, eu deixo salvo ali para que vocês possam estar acompanhando que tudo que eu falo aqui eu realmente vivo. É de clientes agradecendo. Hoje uma cliente agradeceu que ontem eu saquei o RPV e já automaticamente você sai do banco, já liga para o cliente, né? Já para pegar ali os dados da conta, para onde transferir, e já transfiro para o cliente, né? E no máximo no outro dia tá na conta do cliente. E ela agradecendo, dizendo que foi muito rápido, que o dinheiro está na conta dela, que ela já estava recebendo e tal, extremamente grata. Também hoje uma outra mandou, não saiu o valor dessa cliente ainda, mas eu achei muito legal o que ela falou, e essa eu não postei ainda, mas a gente vai postar. Que ela falou assim, eu faço parte de alguns grupos aí, no Facebook, enfim, e as pessoas reclamam muito, que demoram muito esses processos, os advogados não dão retorno, enfim, vocês foi muito rápido e tal, porque a gente deu a informação de que já tinha, né, saído a sentença, enfim, o benefício tinha sido concedido, só não tinha saído o valor ainda. E ela ficou super feliz, então aquilo nos motiva. E aí vocês vão perguntar, mas de onde é que saíram esses clientes? Esses clientes são da tua cidade? Não, esses clientes não são da minha cidade. Esse cliente que mandou o áudio lá do pagamento do Maranhão, do RPB que eu saquei ontem. Então, a gente precisa traçar estratégias. E eu me rendi a isso, e pra mim foi muito importante também, meu marido falou. O seguinte, quando a gente tava fazendo aquela audiência, eu ia falar e acabei me perdendo. Eu tava fazendo aquela audiência e não sei o que meu marido falou, mas tu... não sei o que do digital, eu falei, mas quem te disse que eu gosto de internet? Quem disse que eu gosto de escrever tudo no iPad? Eu tô aprendendo a gostar, mas eu tive que me render para que eu pudesse ter uma vida profissional estável e feliz, porque ninguém é feliz sem ganhar dinheiro. Esse negócio de direito por amor, gente, é utopia. Não vem me dizer, eu amo o que eu faço, mas eu amo muito mais porque eu ganho bem. Porque se eu não ganhasse bem, com certeza eu não seria uma profissional. Isso é natural. E, gente, não é feio a gente falar isso. Não. Vocês não precisam ficar muitas vezes, com medinho de dizer que querem ganhar bem, com medinho. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa aprender que o nosso trabalho tem um valor. E a gente precisa receber. Isso nos motiva todos os dias. Mas eu quero fazer aqui uma perguntinha para vocês. E eu anoto assim alguns tópicos, porque senão eu acabo fugindo um pouco do assunto, né? E aí me perco e não falo o que eu gostaria de falar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, vão mandando perguntas aí. Na última live foi muito legal, porque muita gente interagiu e aí eu consegui responder as perguntas. E não se acanhem, porque muitas vezes a gente acha que a nossa pergunta é uma pergunta idiota, ou não vou perguntar, tô com vergonha, e a nossa pergunta pode ajudar outros colegas, né? Então, podem perguntar aí, que eu vou olhando aqui e vou respondendo assim que eu conseguir, que eu olhar aqui. Por exemplo, se eu te perguntar
Aonde estão os seus clientes? Você sabe me dizer? Qual a plataforma que você pode encontrar o seu cliente? Mas, como o seu cliente vai te encontrar? Teve 2 colegas que eu precisei, eu queria olhar queria a OAB para pesquisar um processo e, gente, eu não achei. Eu procurei todas as redes sociais e eu não achava a OAB do colega. Aí eu achei pelo nome da parte, processo, então, eu fiquei pensando como é que um cliente vai achar o doutor João, a doutora Carla, como é que vai achar? A gente precisa entender aonde nós estamos e aonde os nossos clientes estão. Vocês acham que os meus clientes, eles são prospectados aqui nessa plataforma? Aqui nas lives que eu faço ou no conteúdo que eu gero aqui? Não. Todo esse conteúdo, toda a live, tudo que eu posto aqui, ele é feito com muito amor e carinho para você, doutor. É para você. Os meus clientes, a maioria nem tem Instagram. Se eu falar para eles, vai lá na minha página do Instagram, eles vão dizer, o que é isso, doutora? É de comer ou é de beber? Porque muitos nem vão saber o que é o tal do Instagram. Então, é isso que a gente precisa entender. Mas eu sei aonde encontrar o meu cliente. E você? Sabe aonde está o seu cliente? Como é que você vai encontrar o seu cliente? Eu atuo no previdenciário. Eu sei como eu faço para encontrá-lo. E você? Então, esse é o primeiro passo para que você possa traçar uma estratégia de marketing. Aonde eu posso encontrar o meu cliente? E mais, como é que o meu cliente vai me encontrar? Porque eu tô vendo assim, ó, gente, são muitos advogados com o perfil no Instagram, principalmente, muito bom, muito bonita a página, com muito conteúdo. E até previdenciaristas. Mas, gente, aquele cliente que quer o LOAS, ele vai lá no Instagram, lê o conteúdo, lê aquilo que você está postando. Por que você posta aqui? Qual é o teu objetivo? Ah, não, eu quero postar porque eu quero postar, porque eu quero... por que eu tô aqui? Aí você, né, pode se questionar, mas por que eu tô falando isso? Por que tu tá aqui? Porque eu comecei a compartilhar, eu sempre gostei, assim, das redes sociais, sempre compartilhei o meu dia a dia, gostei de fazer isso, sempre gostei de fazer isso. E eu comecei a compartilhar. Eu já falei na semana passada, mas vou falar de novo. Desde que eu tinha o escritório físico, eu postava, na época nem dava pra fazer, eu acho que vídeo no Instagram. Eu acho que eram só fotos que a gente podia fazer. E eu postava, tipo, foto aqui, foto ali, foto no fórum, foto numa audiência, foto na outra audiência. E eu percebi que... porque eu gostava de fazer isso, era uma coisa que eu sempre gostei. E deixa eu dar uma olhadinha aqui, que entrou aqui umas pessoinhas. Oh, meu Deus, peraí que saiu aqui esse telefone, eu meio que apanho. Meu Deus, o que eu tô escrevendo? Jesus, me ajuda aí. E onde... Não sei se tem mais perguntas aqui, mas eu achei esse aqui. E onde eu posso aprender isso? Na internet. Essa é uma pergunta que fazem muito e eu percebo que muitos de nós, eu falo por mim, a gente sempre quer fórmulas e formas prontas. Fórmulas e uma forma pronta, tipo uma receita de bolo, uma ciência exata. Ó. Faça isso que vai dar certo. Existem métodos, que é o que eu fiz. Eu desenvolvi um método para chegar onde eu estou. Mas não tem como vir aqui dizer para vocês, ó, façam isso que vai dar certo. É uma sequência, é um processo. Tudo na nossa vida é processo. E cá entre nós, né, doutoras? De processo a gente sabe bem, né? A gente entende muito bem. Pelo menos eu espero. Você que é advogado, que é doutora, eu espero que você
entenda sobre processos. Se você não entende, vamos embora lá estudar pra gente aprender. Então, primeira coisa, onde é que está o seu cliente? Como é que você faz para chegar ao seu cliente? Anota, faz traça uma estratégia. Onde é que está meu cliente? Como é que meu cliente pode me encontrar? O que eu posso fazer para chegar no meu cliente? O que eu tenho que oferecer para o meu cliente chegar em mim? É muito legal fazer postagens no Instagram, mas isso chama a atenção do seu cliente? E aí, voltando lá ao que eu estava falando de por que eu posto se os meus clientes não estão aqui, e eu comecei a compartilhar a minha vida, como eu compartilho, eu amo postar foto da minha filha, do meu enteadinho, com meu marido, das nossas viagens, enfim, a gente tem inclusive um canal, e a gente começou muito mais com isso, com o canal que a gente tem de família. Aí a gente começou a postar esses vídeos, assim, e eu gostei muito de compartilhar a nossa história, de compartilhar os nossos princípios, aquilo que a gente vive. E quando eu comecei a compartilhar sobre a minha vida profissional, eu vi que eu comecei a despertar nas pessoas curiosidade, a despertar nas pessoas vontade de aprender. Muitas mamães me procurando, dizendo que estavam na mesma realidade, mas que não conseguiam, que se sentiam acuadas, que se sentiam inferiorizadas, muitas vezes dentro das suas casas, até mesmo pelos seus maridos, pela família. E eu comecei a trazer mais conteúdo, a trazer mais. Quanto mais eu fui compartilhando, mais pessoas foram me procurando, mais mamães foram me procurando, mais advogadas. E hoje, gente, no mínimo uns três direct por dia eu recebo, me pedindo ajuda de como é que eu faço, me pedindo mentoria. Eu não tô com nenhum tipo de inscrição para mentoria. Tô com uma mentorada, então, mas não tô com nenhuma inscrição ou curso aberto, mas todos os dias me pedem. E isso começou a despertar em mim cada vez mais vontade de ajudar. Porque é o que eu falo, eu tive um incentivo dentro de casa muito grande. E a maioria das pessoas não tem. E até hoje eu fui fazer essa make, né? E aí eu tava conversando com a menina que me maquia o meu cabelo. E eu disse pra ela, como faz diferença quando a gente é casado, que tenha unidade no casamento, né? Que o casal se apoie, que o casal compre a ideia junto. Isso é muito importante. No seu projeto, é importante que o seu marido acredite em você se você é casada. Se você não é casada, muitas vezes é melhor que você sempre tá mal acompanhada, melhor sozinha, né? Então, mas quando a gente é solteira, a gente tem muito mais tempo, a gente tem muito mais gasto. Quando a gente é casado, a vida para nós mulheres acaba sendo um pouco mais desgastante, é casa, marido, filhos, enfim, a gente sabe como é que é. E é muito importante que o marido ajude, que o marido acredite em você, que o marido compre essa ideia com você. Pra mim, tornou muito mais fácil tudo. Quem monta a estrutura aqui pra eu gravar aqui é o meu marido. Então, isso fica mais fácil pra gente. E também, assim, né, o que eu acredito, né, aquilo que eu prezo, assim, que eu trago pra minha vida, é que Deus fala, né, que é melhor que sejam dois. Porque quando um cansa, o outro vem, vamos lá. Ou quando o outro quer desistir, vem, vamos lá. Isso é natural, vai acontecer em todas as áreas da nossa vida. E por isso que é sempre bom que a gente seja dois. Então, por isso que eu comecei a compartilhar mais conteúdos. E aí eu comecei a fazer live, eu fui fazer a primeira live, e aí eu gostei, e aí eu fui, e aí tô aqui, tô cada vez gostando mais, e aí tô cada vez querendo dividir mais com vocês. Por quê? Porque eu acredito que a gente possa ajudar as pessoas, que a gente... gente, vocês estudaram, doutoras, vocês estudaram. Muito mais de 5 anos para conseguirem se formar. Vocês passaram na prova da OAB, vocês fizeram mais difícil. O que falta para você decolar? Faltam ajustes, faltam estratégias, falta você colocar em prática métodos que vão te trazer resultado. E hoje a gente sabe que tem uma infinidade de conteúdo na internet que pode nos ajudar, mas tem uma infinidade de conteúdos realmente que ajudam, que auxiliam,
mas a gente sabe que também tem uma infinidade de conteúdos que não são, não são assim, não trazem resultados, né? E a gente tem que estar atentos a isso. A gente precisa pesquisar sobre o curso que a gente está comprando, sobre o conteúdo que a gente está consumindo, sobre o vídeo que a gente está vendo no YouTube, ver se aquilo realmente é real. Isso é super natural, gente. Isso, a gente precisa fazer isso. Até pra gente ver se aquilo vai realmente nos ajudar ou se a pessoa tá falando aquilo e aquilo é utopia. Então eu acho que foi isso que foi muito legal, porque quando eu comecei a postar as coisas, eu comecei a postar a realidade do meu dia a dia, da minha vida profissional, e as pessoas, não, peraí, como é que tu faz? O que tu faz? Então isso começou a despertar curiosidade nas pessoas. Então, eu tô. Ai, gente, não sei se é a internet aqui desse telefone, mas tá meio travando, eu não tô conseguindo ler aqui as perguntas. Quantos processos você tem ativo? Gente, tenho mais. Assim, ó, a gente trabalha, né, com o previdenciário, o administrativo e o judicial, mas eu tenho mais de 400 processos ativos. Mais de 400 processos ativos. Quantos contratos fechamos esse mês? Gente, esse mês a gente bateu a nossa meta. A gente está com 25 contratos fechados e hoje a gente tem mais um ainda para finalizar. A gente encaminhou para o cliente vai mandar ainda para a gente. Então a gente está com meta mais que batida. 25 contratos. Essa foi a nossa meta desse mês. Então, se eu conseguir, você também é capaz. Você também pode, você também é capaz de conseguir. Como faz para indicar seus serviços? Através de qual contato? A gente pode, o contato pode ser feito aqui pelas minhas redes sociais, né? Mas a gente tem o nosso WhatsApp profissional, que é onde a gente utiliza para estar fazendo esse, posso disponibilizar aqui para que vocês queiram indicar alguém, né? Alguém que assista a minha live que não seja advogado que quer indicar a gente para estar chamando a gente. Mas também pode me chamar aqui pelas redes sociais, que não tem problema. Mas não é esse não é por essa plataforma que eu prospecto os meus clientes. Qual o valor que se ganha em cada contrato? Isso é muito legal, gente. O ticket médio que a gente fala, né? Eu não sabia o que era ticket médio. Eu sei. Eu acho que muitas de vocês que não vão saber. Quando o meu marido falava em ticket médio, tipo, que ticket médio, né? E aí, quando a gente começou a calcular, né, quanto que cada processo trazia e tal, quanto que a gente fazia, eu entendi o que era o ticket médio, né? Então, hoje o meu ticket médio, ele sai mais ou menos R$ 3.500, colocando assim bem por baixo. Bem por baixo. O que é isso? Cada cliente processo procedente de R$ 3.500. Tem uns que vai dar 15, tem uns que pode dar 1.500. Por quê? Porque a gente trabalha com o administrativo e o judicial. Então, se eu colocar numa linha mensal, por exemplo, dividir ali, vai dar em torno de 3.500 por cliente. Então, colocando bem por baixo, acho que dá até pra gente colocar uns 4.000, porque um processo judicial a gente não ganha menos que R$ 6.000. Às vezes o que puxa um pouco para baixo o ticket médio é o administrativo, mas como o administrativo a gente sabe que para a gente conseguir um benefício, uma concessão na esfera administrativa é baixíssima, então a maioria dos casos é judicial, que é o que nos dá uma rentabilidade muito maior. Então a gente precisa entender que é necessário a gente traçar essas estratégias. Estou tentando ver aqui. Peraí, tá passando uma informação aqui, eu me perco. Então, não entendi essa conta aqui. Não entendi. Gente, live ao vivo, assim, ó, é uma beleza. Mas vai dar tudo certo, não se preocupe. Vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui, que tem um monte de gente entrando. Olha.
Mas então é isso, gente. A gente precisa entender que precisamos traçar estratégias para alcançar e atingir os nossos objetivos. Sejam de clientes, sejam de contratos, sejam de metas, tanto pessoais como profissionais. A gente precisa estar dispostos, primeiramente, a quebrar paradigmas daquela coisa que, um advogado, o cliente vai chegar até a gente, ou boca a boca, ou meu trabalho só com isso. Você pode trabalhar com o que você quiser. A diferença vai ser o quanto você vai faturar, quanto você quer faturar. Não, pra mim tá bom, eu ganhando R$1.000 por mês, eu fazendo aí uma renda de R$1.000 por mês, tá tudo certo. Então, tá bom, entendeu? Vida que segue, se é feliz e realizado assim, mete ficha, vamos lá, bora lá. Agora eu não. Eu tenho sonhos, eu ainda tenho coisas que eu quero adquirir, eu ainda tenho sonhos para compartilhar. Eu trabalho muito porque, se Deus quiser, as nossas férias de verão, a minha filha, ela vai fazer 2 aninhos, né? E o ano passado, a gente passou, esse ano, né? A gente foi no final do ano passado, passamos o Natal e o Ano Novo nos Estados Unidos, no estado de Utah. E aí é neve, a gente foi pra esquiar e a gente acabou não indo na Disney. E eu quero muito levar a Clara na Disney, porque ela ama a Nini. Foi uma das primeiras coisas que ela aprendeu a falar. Tanto que eu fui fazer a festinha de 1 aninho dela, e eu queria fazer de Cinderela, que era o meu sonho, né? Mas ela escolheu o tema. Ela quis o tema da Nini. Então, o que aconteceu? Fiz o tema que, né, não abri mão do meu sonho pra fazer o que ela queria. E aí agora eu quero levar ela pra Disney. 2 aninhos, ela nem vai lembrar, não tem problema. Eu quero levar ela pra Disney. Então, é isso que eu sempre falo. Quais são os seus sonhos? O que você quer pra você? Eu quero comprar um carro novo. Eu quero comprar uma casa. Eu quero não sei o que. Eu quero... Ok, bora lá. Você tem capacidade, você pode. Você só precisa sair da onde você está e colocar em prática métodos que vão te levar aonde você quer chegar. É isso que você precisa. É única e exclusivamente disso que você precisa, porque você já tem uma faculdade, você já tem uma profissão, uma profissão promissora, uma profissão que é capaz de te levar a lugares que você nunca imaginou, tanto financeiramente quanto de realização pessoal. Eu hoje, claro que o financeiro ele fala muito alto e quem não gosta de dinheiro, né, gente? Então, é que nem eu tô aqui dividindo com vocês que o meu objetivo é levar minha filha em janeiro pra Disney. Isso me move a cada vez trabalhar mais, cada vez fechar mais contratos, a cada vez ter mais processos procedentes, mas tem aquela realização pessoal de receber um áudio dizendo: ai, doutora, obrigada, porque eu consegui. Gente, isso é a realização também. Então, mais uma coisa não anula a outra, e as duas coisas juntos a gente se realiza muito profissionalmente. Então, é disso que a gente precisa, né? São de motivações e são de situações que nos levam a mais longe, né? Imagine, a gente trabalha, né? No meu caso, por exemplo, eu fecho 25 contratos por mês, e aí você pode perguntar, por que tu fecha 25 e não fecha 50? Eu já falei aqui, mas vou trazer de novo. Por quê? Porque eu atuo nos meus processos, trabalha somente eu e a Ju, então eu prefiro cuidar dos meus processos, ao invés de aumentar a minha equipe, eu prefiro manter esses 25 que eu vou estar cuidando pessoalmente. Poderia estar fechando 25, poderia estar fechando 50, 75, 100 contratos por mês, mas eu teria que aumentar a minha equipe de cuidar dos contratos, de cuidar dos processos, e eu prefiro atuar de uma forma pessoal. Se você quiser ter um mega escritório com vários colegas trabalhando, vários estagiários, é sua escolha, é sua profissão. Mas eu com 25 contratos, num ticket médio que eu trabalho, assim, que a gente sempre puxa para baixo, e sempre com a quebra ali também, do que pode dar procedente, o que pode não dar, 25 contratos no mês, né, se a gente fosse fazer, de 3.500 a 87 mil reais. Quebrando aí, vamos botar, assim, ó, gente,
puxo para 50%. Meu marido fica de cara porque não é isso. 70% é procedente, por quê? Porque a gente faz um crivo inicial bem apurado. Se o cliente não tem direito, a gente não perde tempo entrando com o processo. Infelizmente, o senhor não tem direito, a senhora não tem direito, esse atestado não vai dar essa sua doença. Infelizmente, neste momento, o senhor não vai conseguir. Não vale a pena a gente entrar com o processo. Então, a gente já sabe mais ou menos o que vai dar e o que não vai dar. Isso não nos dá certeza. E a gente nunca fala para o cliente, ó, com certeza seu benefício é não, o senhor tem grande chance. Mesmo assim, daria aí um valor mensal de no mínimo 45 mil reais. Então, poxa, é um valor considerável. É um valor considerável. Então, esse é o meu objetivo. E pra mim tá bom. Pra mim, tá ótimo assim. Mas tem gente que daqui a pouco, não, eu quero ganhar 150 mil reais. Você pode, você é capaz. Basta você baixar sua cabeça, você vai trabalhar muito mais, vai ter muito mais processo pra cuidar. Mas você é capaz, você pode. Gente, eu esqueci de pegar uma água. E ninguém vai querer ir lá buscar pra mim agora. Senão vai ter que passar aqui por trás, mas não tem problema. Tá tudo bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem que ter um cabinho aqui pra ficar assim, né? Deve ficar melhor, fica na minha frente, né? Vou aproveitar aqui, já que eu tô olhando. Aproveita aí, doutor, amigo, colega. Tira um print aí e ajuda a doutora aqui, né? Vamos compartilhar. Se esse conteúdo te ajuda, se você tá gostando. Opa! Olha só ele vai lá pegar uma água pra mim, gente. Então, aproveita, vou fazer uma coisa aqui, ó, enquanto chega a minha água. E aí você já tira um print. Manda pro colega. Marca a colega aí. Manda pras amigas. Nem apareceu tu, amor, nem se preocupa. Ah, não, acho que vai aparecer agora. Tem um delayzinho ainda que demora. Vai aparecer, né? Mas nem apareceu. Mas, então, é isso, viu? Tenha um marido que ajude, ó. Muito obrigada, meu amor. Envie essa live aí pra colegas. Gente, não pensem que dividir, que ajudar colegas, que a gente dividir o conhecimento, que a gente dividir aquilo que dá certo pra gente. Ah, eu vou perder cliente. Gente, vocês têm noção quantas pessoas precisam de advogado previdenciário? Eu já falei isso na live passada, mas todos os dias um monte de gente precisa de algum serviço jurídico. Então não pensa que você vai perder clientes por tá indicando um conteúdo bom para um colega. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Sabe que eu tô morrendo de frio aqui, né? Porque o que acontece? Eu passei a tarde fazendo fotos. E aí a gente parou as fotos, eu já vim logo fazer live e tal. E aí eu sinto muito frio nos pés. E aí eu tô aqui de sapato. Não, morrendo de frio. Morrendo de frio, mas tá tudo certo. Vamos lá, tá tudo certo. Então, pra vocês terem uma ideia, falando aqui da quantidade de pessoas, né, que precisam dos nossos serviços, né, pra vocês terem uma ideia, todos os meses, mais de 150 mil pessoas são novos beneficiários do INSS. Então, olha quanta gente precisou de um advogado para se aposentar, ou para conseguir um benefício, uma pensão por morte, um LOAS, enfim. Então, gente, tem campo, tem área. Não fica achando que, eu vou pegar um conteúdo, achei um conteúdo legal, não vou dividir. Vamos dividir, vamos se ajudar, porque quanto mais a gente divide conhecimento, mais a gente cresce, mais a gente consegue crescer tanto pessoalmente como profissionalmente também. Então, vamos ver se tem perguntinhas aqui. Vamos lá, pergunta o que você quer, porque a gente já está se encaminhando aqui pro fim, era mais ou menos... Tem esse negócio da dele. Ai, meu Deus do céu. Olha,
Tem perguntinha, manda aí, aproveita. Esse meu marido, olha, ele é uma vez tá fazendo um coraçãozinho atrás da câmera ali pra me tirar a atenção. Vocês acreditam? Olha, eu vou contar. Tem que ter uma câmera aqui. Não, e ele não deixa, né? Como ele me ajuda nessa parte de mídia, e aí ele que instala toda essa parafernália aqui dos telefones e tal. Ele não deixa eu ficar, ele quer gravar com a câmera de trás do telefone, eu quero gravar com a câmera frontal do meu telefone, porque eu fico aqui, fico me olhando, fico falando com vocês. Não, e ele não quer, entendeu? Então assim, dá uns fight às vezes, né? E aí eu tenho que, aí agora tô lá atrás da câmera fazendo o sinalzinho, vou ter que... Mas agora já sei, agora eu volto a me concentrar. Mas, gente, então, é mais ou menos isso. O que eu quero trazer para vocês é que não existe uma fórmula mágica. Eu não tenho como vir aqui e dizer para vocês, gente, 2 mais 2 é 4 e assim vocês vão ter 25 contratos no mês. Pim! Não é assim. Existe um método que você tem que seguir, e eu compartilho aqui situações que você pode colocar em prática, que você vai conseguir aumentar o seu faturamento aí. Mas você precisa querer, você precisa estar disposto a fazer isso. Porque muitas vezes você pode ter tido aulas ou ter tido contato com pessoas muito bem-sucedidas que te deram várias informações privilegiadas para que você pudesse colocar em prática e dar muito certo. Mas você não fez isso, você não colocou em prática. Então, de nada vai adiantar aquela informação. Mas para uma outra pessoa que baixou a cabeça, que colocou em prática, decolou. Então, essa é a diferença. Você precisa quebrar estruturas que te paralisam. Você precisa quebrar crenças que te limitam. Gente, eu já recebi um direct de uma colega que disse: mas eu sou burra para rede social, eu sou limitada, eu não consigo. Não. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando os meus clientes eles me contratam, vocês sabiam que eles não sabem que é a Daiane? O que menos eles sabem que é a Daiane advogada, mas eles não me conhecem. Eles conhecem o meu trabalho, mas não propriamente. Então, assim, muitas vezes você não precisa se expor tanto para que você tenha... Eu me exponho aqui no meu Instagram porque eu preparo tudo e faço isso muito mais para dividir com vocês, doutoras, do que propriamente com o meu cliente. Meu cliente não está aqui. Então, tem várias áreas que você pode trabalhar sem que você se exponha tanto. Então, você não é burra nas redes sociais. Você pode não gostar tanto de falar publicamente, você pode não gostar tanto de falar no vídeo, você não precisa fazer isso. Você não vai precisar fazer isso para fechar um monte de contratos. De repente, você vai precisar fazer isso se você quiser compartilhar com as colegas ou viver o que eu tô vendo aí. Sim, aí você vai precisar, mas para fechar contrato, eu não precisei fazer isso. Eu venho compartilhando isso aqui com você, sei lá, 6 meses com mais intensidade. Mas eu já vivo isso desde 2019. Eu já vivo esse número considerável de contratos todo mês. Então, e não fazia isso. E não era dessa forma que eu prospectava os clientes. Então, você não vai precisar fazer isso se você não quiser. Só que você precisa saber o que você quer. Aonde você quer chegar. Quantos clientes você quer ter? Quantos contratos você quer ter? A gente tem compartilhado aqui sobre a minha mentorada. Ela fechava em torno de 4 contratos por mês. Já aconteceu isso comigo, gente. Já aconteceu meses de não fechar 2. É normal isso acontecer. Hoje eu tenho 10 anos de OAB. Então, mas já teve meses de não fechar nenhum contrato. Já teve meses de fechar 4, 3, 2, enfim. Existem desafios e muitas vezes os desafios eles são bem difíceis. E é natural, mas a gente não pode se acomodar e achar que isso é normal. Em 7 dias de mentoria, ela fechou 7 contratos. Olha que legal. Aí, acho que foi hoje, até a gente conversando, foi hoje ou foi ontem, e aí ela falou que ela não tinha fechado nenhum contrato. Não vai ser todos os dias que vai fechar, a gente não fecha contrato todos os dias, mas tem dias que a gente fecha 2, 3. É assim, a gente só coloca meta e a gente corre atrás da nossa meta. E aí a gente trabalha para que isso seja atingido. Então, é possível, e ela não se expôs. Ela tem dificuldade também de gravar vídeo, ela tem dificuldade de se expor mais, assim. Eu acho que a gente precisa também quebrar essas barreiras, isso nos limitam, mas não é por causa disso que você não vai fechar contratos ou que você não vai ter clientes previdenciários, ou seja, a área que for. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa traçar estratégias,
ver aonde estão seus clientes, como seus clientes vão chegar até você, traçar os seus objetivos, quantos contratos eu quero ter, aonde você quer chegar, e aí depois, passo a passo, colocar uma coisa de cada vez em prática e desconstruir o eu não consigo. O eu não consigo é uma questão de escolha, de colocar em prática métodos que vão te levar ao sucesso, métodos que vão te levar ao teu objetivo. Mas qual o teu objetivo? Qual o teu sonho? Onde você quer chegar? Então, gente, eu acredito que era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Um pouquinho sobre o marketing jurídico, quebrar esses paradigmas de que a gente não precisa prospectar clientes, que a gente não precisa fazer um marketing para que a gente tenha um faturamento melhor. A gente precisa sim disso, tá? Nós somos profissionais liberais, autônomos, mas nós precisamos pensar como empresa, nós precisamos pensar como empresários. Então a gente precisa traçar estratégias de marketing pessoal, de acordo com o que cada um quer. Eu traço a minha em cima dos meus 25 contratos mensais, que é o que eu quero fechar todo mês. Você vai traçar em cima da sua meta, você vai fazer o seu caminho. Deixa eu ver aqui rapidinho, meu Deus. Ai, gente, esse telefone aqui eu não consigo. Ó, vou responder aqui, ó. Eu preciso produzir conteúdo para chegar no cliente. É aí que tá, pessoal. Você precisa fazer com que o cliente te conheça o teu trabalho. Isso você precisa. Você não vai precisar fazer um vídeo, você não vai precisar fazer uma live. Isso não atrai o cliente. Não vai fazer. Isso não vai fazer. Até porque o cliente está precisando de advogado, ele não vai assistir uma live para contratar advogados. Podem ter certeza disso. Ele vai querer saber se tu resolve o problema dele. E aí entra uma outra situação. O cliente. Gente, eu posso ter mestrado, doutorado, pós-graduado. É legal, é show, mas o meu cliente quer saber se eu resolvo o problema que ele tem. O meu cliente quer saber qual a probabilidade daquele processo ser procedente, qual a possibilidade, no meu caso, do benefício dele ser concedido. É isso que o meu cliente quer saber. Então é isso que eu preciso mostrar para o meu cliente. Eu preciso dar segurança para o meu cliente de que eu, naquela área, eu vou conseguir dar o melhor que ele pode ter. Ele vai ter o melhor advogado, ele vai ter a melhor advogada para resolver aquele problema dele. E isso eu faço com que o meu cliente entenda e acredite em mim e contrate. Então eu não preciso ficar produzindo conteúdo, ou ficar fazendo live, ou ficar postando vídeo para prospectar o meu cliente, viu? Não é dessa forma que eu faço a prospecção do meu cliente. Qual será o tema da próxima live? Pois então, gente, a gente vai... a gente organiza... Vamos organizar na próxima semana, né? Mas aceito sugestões. O que vocês querem que eu traga aqui para dividir com vocês? Me mandem no direct. Eu amo receber as mensagens de vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu amo de todo o meu coração poder dividir aquilo que eu tenho vivido e aquilo que eu tenho feito e tem dado certo com vocês. Beleza, pessoal? Eu agradeço quem ficou aqui, quem entrou, que teve que sair. Mas não esqueçam do print, de postar aí, de marcar a doutora, de marcar a colega. Beijão e até a próxima. Vinícius, olha. Tem que apertar aqui em compartilhar? Não precisa, ele fica salvo ali, Ju, mas daí vamos compartilhar, né? E aí, eu preciso fazer a capa, só que as fotos estão tudo nesse celular. Nesse aqui? É o meu. Nesse aqui. Tá. No teu também me manda que eu vou fazer com uma de hoje. Gente, eu tô encarangada de frio, vocês não têm noção. Sabe que depois que tu começou a falar que tava com frio, comecei a ficar com frio também. Vocês não têm noção do tamanho do frio que eu tô. Me manda daí as fotos.
pro teu celular? Pode mandar pro meu, eu prefiro fazer pelo meu. Tô mais acostumada. Tu já te mencionou aqui, Ju? Não quero. Não mexi em nada, porque eu tava sem o celular que tem o teu Instagram, esse aqui. Acabou? Acabou. Sessenta e 4 minutos. Imagina. Nossa, é mais de uma hora. Que inferno. Para. Como é que eu encerro? Então, daí, pá. Aqui. Share, enable flash, meet. Save highlight. Agora eu pego aí. Enable.